primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O tema que eu fui convidado para falar aqui hoje, que é um tema extremamente relevante, para mim, um dos mais relevantes para empreendedorismo é financiamento de startups. Eu sou, como a Silvana comentou, né, eu sou médico, sou fundador do Jaleco, que é uma empresa de educação médica para alunos de medicina, e atualmente sou diretor de novos negócios na Artimed. Eu até montei essa apresentação aqui, mas a minha ideia é realmente que isso aqui não seja uma aula nem nada disso, até porque é um tempo um pouco mais curto, mas eu acho que a forma mais fácil da gente conseguir discutir temas em empreendedorismo é contando algumas histórias, né? Eu aprendi, acho que tudo que eu aprendi até hoje é ouvindo as histórias dos outros, e eu vou tentar passar aqui para vocês, pelo menos, o que eu fiz de errado que eu gostaria que vocês não fizessem de errado se vocês decidirem empreender. Então, dando aqui um panorama rápido, o início da minha história com empreendedorismo foi entre 2011 e 2013, quando eu estava saindo da faculdade de medicina, e eu percebi que os alunos que estavam entrando na faculdade estudavam de um jeito diferente do jeito que eu estudava. E o empreendedorismo é isso, né? Quando você vê uma diferença, quando você vê um problema, você quer resolver, você quer solucionar e ver naquilo uma oportunidade. Então, a gente viu uma oportunidade de conseguir levar para essa geração mais nova formatos de conteúdo que eram mais adaptados para ela. E aí, desde 2011 até 2013, a gente foi testando alguns modelos, a gente criou a marca Jaleco, né, que inicialmente era Jaleco Acadêmicos, e fizemos alguns modelos de cursos, primeiro híbrido, depois online totalmente, testando formatos de conteúdo. Então eram modelos bem de teste. Em paralelo, eu continuava sendo médico na assistência, tanto eu quanto meu sócio. Eu sou anestesiologista, ele é cardiologista. Então, a gente foi financiando essa nossa primeira startup, que era a gente fazia cursos preparando alunos de medicina para provas de estágio no Rio de Janeiro. Então, público-alvo de 1.200 alunos por ano. Uma coisa super pequena e nichada para testar e validar a hipótese. Mas a gente começou o financiamento da nossa startup no modelo bootstrapping, ou seja, no modelo em que nós bancávamos toda a operação. O que para mim, na época, era muito tranquilo, porque eu atuava como anestesista, o dinheiro entrava e eu podia financiar a startup. E o meu sócio é a mesma coisa, só que com a cardiologia. Quando chegou em 2017, no meio do ano de 2017, a gente viu que tinha uma série de aprendizado principalmente nos últimos 5 anos, e que a gente podia criar uma solução educacional diferente para poder potencializar a formação do aluno. Potencializar em que sentido? Levar formatos de conteúdo, uma forma de ensinar diferente, que seja aditivo ao que ele está aprendendo, tanto na faculdade quanto com os materiais extras. Então é como se a gente fosse um material extra para ele estudar. Tanto estudar para a prova, quanto aprofundar temas, etc. Porém, o que eu percebi? A gente não consegue manter a assistência médica e o empreendedorismo em paralelo. Chega uma hora que a gente tem que tomar a decisão de sair de um para fazer o outro. Por quê? Você não está conseguindo nem estudar direito para uma coisa e nem para outra. Então, eu dava um plantão, eu fazia anestesia o dia inteiro, e aí eu virava a madrugada gravando vídeo, montando site, montando campanha de marketing, e eu ficava 5, 6, 7 dias sem dormir, eu não estava conseguindo ter tempo nem para estudar. Então, no meio de 2017, eu e meu sócio, a gente decidiu sair da assistência médica. Então, a nossa fonte de renda que financiava a nossa startup acabou. E aí, como que você faz para conseguir manter a sua startup? Então, a gente tinha uma gordura acumulada, continuamos no modelo bootstrapping, a gente lançou a plataforma em 2018, só que no mesmo ano de 2018, eu costumo brincar que a minha ignorância financeira foi a minha maior alavanca para querer empreender. Se eu soubesse que o dinheiro ia acabar tão rápido que eu não entendia nada de financeiro, talvez eu teria desistido. Então foi uma ignorância salvadora. Por quê? Porque em 5 meses o dinheiro acabou, a gente passou a ter que contratar gente, investir em marketing, investir em produção de conteúdo, em tecnologia, e a fonte de entrada de dinheiro também acabou. Então era muito difícil a gente manter assim. Quando a gente virou um para o outro, a gente falou, a gente precisa levantar dinheiro, a gente precisa de financiamento para a nossa startup. E aí o que a gente percebeu? Primeira coisa, médico não entende de dinheiro. Claro que tem exceções, mas em linhas gerais o médico não é formado nem preparado para entender de dinheiro.
Então, quando eu vi e fui conversar com um colega do mercado financeiro, ele falou, tá, qual é o DRE de vocês? Me mostra aí. Eu falei, DRE? Né, como é que está o fluxo de caixa? Né, qual é o valor presente da empresa de vocês? Qual o valuation? Quanto ele vale? Você vai levantar dinheiro para quanto tempo? Qual é o runaway desse dinheiro? Eu não sabia nem o que significava. Para mim, estava falando japonês. Então, quando eu percebi que eu não entendia nada de dinheiro, eu percebi que a gente tinha que estudar, a gente tinha que, de alguma forma, aprender aquilo para poder levantar o dinheiro. Só que estava super atrasado, porque a gente tinha pouco tempo de caixa e a gente ia ter que começar a assumir dívidas para poder manter a startup. Então, das 4 grandes formas de aprender alguma coisa, que é fazer uma formação, como uma graduação, um MBA, uma pós, ou os cursos livres, né, como tem na Udemy, ou de grandes grupos como Harvard, como Stanford, MIT, tem também livros e artigos, ou conversar com quem entende. Eu sempre gostei muito de conversar com quem entende, eu sempre tive mentores. Então eu procurei pessoas que já estavam empreendendo em outras áreas e fui falar com eles. Então essa foi a forma que eu mais utilizei para aprender alguma coisa. Eles indicavam livros e artigos que eu pegava para estudar, e também fiz um ou outro curso livre, mas bem pouco. Não fiz nenhum tipo de formação, nunca fiz até hoje. E com isso a gente aprendeu. A gente começou a aprender a entender como montar todo o nosso planejamento financeiro. E a gente tinha um mês para captar dinheiro. E eu percebi, como é que eu vou fazer? Eu vou levar um Excel, uma planilha, e conversar com o investidor mostrando a planilha? E eu descobri que não. Assim como o professor dá uma aula, eu tinha que montar o meu pitch. O pitch no beisebol, né, a pessoa que arremessa. Então eu tinha que arremessar ali minhas ideias para o investidor. Então eu fui aprender como que se montava um pitch. E vendo todos os modelos, eu cheguei nesse modelo aqui, que para mim é um modelo ideal. Tem gente que faz diferente, muda a ordem, bota algumas coisas, mas até hoje esse aqui sempre funcionou. Não vou entrar em detalhes de pitch, porque acho que isso é uma conversa à parte, mas basicamente é você conseguir demonstrar que existe um problema, como naquele caso era gerações novas que queriam estudar diferente, existe uma solução que você encontrou, e aí você apresenta o seu produto, e depois você vai para o que eu considero os slides matadores, né? Que é o mercado é relevante, ele é grande, então a gente consegue escalar isso aqui. O modelo de negócio que eu escolhi, ele é bom, e eu já comecei a validar. E dentro do cenário competitivo, eu tenho meus diferenciais. Você finaliza mostrando ali o seu time, né? Quem você montou para tocar aquilo. A gente sabe que saiu um trabalho na Harvard Business Review, 90% da escolha de um investidor, em quem ele vai investir ou não, é quem é a pessoa, o fundador e o time que ele montou. Então isso aqui é super importante. E depois alguns dados, como qual vai ser o funding, né? Quanto você quer levantar, qual é o valor da sua empresa, e o planejamento futuro, aonde você vai chegar lá na frente, qual é a cenoura que você bota lá na frente que todo mundo vai querer alcançar. Então acho que montamos um pitch, e aí a gente teve que começar a entender quem é o tipo de pessoa que investe em startup. Então, quando a gente fala em empreender, a gente tem 2 grandes momentos, né? Antes do seu produto estar adequado ao mercado, que é esse aqui, o Product Market Fit, e depois disso, que é quando você escala. Antes você é uma startup, depois você vira uma scale-up, ou seja, você está escalando o seu produto. A gente está falando aqui desse momento de startup. Isso aqui é o mapa de capital da Endeavor, depois eu vou dar o site para vocês. Mas quando a gente fala em startup, ou seja, alguém que está com um produto mínimo viável, né, um MVP, um produto a ser testado e quer validar, existem 3 grandes formas de você fazer o financiamento da sua empresa. O investidor anjo, né, o seed e os fundos que fazem Series A, né, Série A ou Série B. Tem ali Venture Debt, que é um modelo de dívida. Isso é muito pouco usado. Assim, até tem sido um pouco mais utilizado agora, mas é muito incomum. Eu não sou um grande fã de modelo de financiamento através de dívida. Todos os financiamentos que eu fiz e que eu vi funcionarem são através de você dar ações da sua empresa em troca desse financiamento. Mas existem vários modelos, linhas de crédito, debênture, venture debt, mas acho que o foco aqui é falar mais dos que são uma contrapartida de equity, ou seja, a pessoa me dá dinheiro para financiar a startup e eu devolvo ações da empresa. E a pessoa fica comprada no projeto comigo. E aqui no momento da startup, são 3 grandes, então, anjo, seed e o série A, né? O que são essas 3 coisas?
O investidor anjo é aquele bem lá no início, é uma pessoa física, às vezes é familiar ou amigo, né? O family and friends, que se fala tanto, que vai botar um valor menor ali de dinheiro, 50 mil, 100 mil, 300 mil, 200 mil, geralmente fica entre 50 e 100 mil, para te ajudar a desenvolver e validar o seu produto mínimo viável, aquele seu produto super inicial. No nosso caso, lá no início, foi um site com questões resolvidas, alguns vídeos que os alunos entravam, a gente viu o acesso antes até de vender. E depois a gente começou a evoluir, tá? O MVP, ele é tão simples, mas tão simples, você tem que fazer ele muito rápido para validar só que existe um problema e você sabe solucionar. Mas você ainda não soluciona de forma perfeita. Depois você, com a experiência do usuário, vai melhorando ele até atingir o que a gente chama de Product Market Fit. Mas tem um termo do fundador do LinkedIn que ele fala exatamente que se o seu MVP não dá vergonha, é porque você demorou demais para lançar ele. É aquele produto que você lança até com vergonha, pô, ele está super inicial, não tem problema. Com a ajuda de um investidor anjo ou fazendo bootstrapping, que foi o que a gente fez, você mesmo investindo, você vai validar o MVP. E aí você chega no momento em que você tem que buscar agora uma perfeição, você tem que buscar o Product Market Fit, ou seja, o fit entre o seu produto e o que o mercado quer. E isso vai fazer você ganhar tração se você encontrar isso. Então você faz o seed money, que também tem ali uma curva de negociação de 2 a 3 meses. Então você vê como eu estava atrasado, eu estava em busca de um seed money e tinha 1 mês para o caixa acabar. E normalmente você fica aí 2 a 3 meses entre apresentar, discutir, negociar e ir para a fase de contrato. Então aqui eu estava super atrasado. E quando você atinge o Product Market Fit, sabe como que eu descobri? Quando o nosso site saiu do ar e os alunos entraram desesperados em contato, falando que tinham prova, que queriam estudar e que não viviam sem o produto. Pronto, chegamos no Product Market Fit. As pessoas ficariam muito tristes ou descontentes se o seu produto não existe mais. E aí você vai, quando você atinge isso e tem que ganhar tração, né, e geralmente esse é o momento da tração, você tem time, você tem produto, mas agora você tem que investir para escalar isso. Você tem para 50, tem que ter para 50 mil, para 5 milhões de pessoas. Então você tem que escalar o produto. Aí você já tem que ir para uma série A, né? Que é aquele investimento ali entre 5 milhões, 10 milhões de reais. Nos Estados Unidos os valores são um pouco diferentes e dependendo da referência bibliográfica muda um pouquinho também, mas já é um fundo de investimento, geralmente de venture capital, ou seja, capital de mais risco, esses que fazem investimento startup. E com isso você vai fazer uma negociação de 4 a 6 meses ali, é bem mais tempo de negociação, eles vão botar muito mais dinheiro, vão fazer uma diligência, né, uma due diligence, para ver seus números, seu jurídico, seus riscos. E com isso você consegue pegar todo esse dinheiro e investir em consolidar o seu produto, montar as lideranças e conseguir dar essa tração e o ganho de escala que o seu produto, que a sua startup tem que ter. Então, essas são os 3 estágios de investimento de uma startup. Depois que você ganha em escala e cresce, e vai para o modelo ali de série B, que você vai levantar 15, 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, aí, nesse caso, você provavelmente já é uma scale-up, você já é uma empresa que está em movimento de escala. Você já cresceu ali 200%, 300% ao ano. Então, você está no movimento de scale-up, não é mais uma startup. Claro que essas definições elas são nebulosas, tá? Mas é importante entender esse ciclo aqui que eu coloquei, tá? Então, esse é o período de evolução da sua empresa, da esquerda para a direita, o crescimento de receita, o momento que se atinge o Product Market Fit e todos os tipos de investimento que você vai receber, tá? Só que uma das coisas que eu percebi é que não basta só receber dinheiro, não basta você só ter um investidor. Você tem que ter um smart money. Então, dinheiro por dinheiro, você poderia ter uma dívida ali, ir no banco e assumir uma dívida. Você vai levantar 1 milhão de reais, será que você não consegue algumas dívidas e depois devolver isso? Por que o investidor é importante? Porque você vai conseguir um smart money se você procurar as pessoas certas. Então, se o perfil da pessoa é uma pessoa focada em retorno lá no longo prazo, e não vai investir e pedir retorno no que vem, ele tem conhecimento ou dentro do seu mercado, é uma pessoa da sua área ali, que conhece muito, que é influente, ou de outro mercado, mas que consiga aplicar o conhecimento, né? A gente
tanto de mercado financeiro quanto pessoas, executivos médicos, que investiram no Jaleco. Então isso ajudou muito. Foi mais do que um MBA em Harvard, que eu brinco. Eu aprendi muito fazendo reuniões mensais com eles. Eles têm rede de contatos e eles são favoráveis ao negócio e ao empreendedor. Então, antes de falar o que é melhor para você, investidor, ele fala, não, vamos ver o que é melhor para o negócio e para o empreendedor crescer. Isso é o smart money, é procurar as pessoas certas, porque a pessoa errada investindo em você pode ser pior do que você não ter o dinheiro, tá? E aí, contando o final da minha história, eu vou deixar os últimos 4, 5 minutos para a gente poder tirar dúvidas e conversar. A gente acabou que eu fiz o pitch, eu montamos a projeção financeira, e eu devo ter apresentado para umas 40 a 50 pessoas que não quiseram investir. E aí faltavam poucas semanas para o nosso dinheiro acabar, eu fazia 2 a 3 reuniões por dia, pagava almoços, pagando vinho caro e o dinheiro acabando, e aquele desespero, até que a primeira pessoa falou sim. Uma pessoa que é do mercado de tecnologia, que criou um data center e vendeu esse data center, entendia muito de tecnologia, startup, e ele decidiu investir. E depois que ele decidiu investir, a gente descobriu uma coisa que é o FOMO, que é uma coisa que está na cabeça do investidor. O investidor tem mais medo de deixar de ganhar dinheiro com algo que passou pela frente dele do que perder dinheiro com algo que ele investiu. Perder dinheiro, investiu e não deu certo, está no jogo. Passou por você e você não investiu e o negócio deu certo, aí você errou como investidor. Então, o fear of missing out é o FOMO. Depois que o primeiro falou sim, os outros 4 que eu apresentei falaram sim também, porque sabiam que ele estava dentro. Então, a gente conseguiu levantar dinheiro, a gente conseguiu crescer para o Brasil inteiro, ter aluno em todas as faculdades. A gente conseguiu fazer uma segunda rodada de investimento, o dobro da primeira em 2019, e agora em 2020 a gente fez uma fusão com a Mais A Educação, que é o maior grupo de tecnologia educacional, a antiga editora Artmed, né, que virou Mais A Educação, é o maior grupo de EdTech do ensino superior no Brasil, e que tem um braço Artmed, que é o braço Saúde, onde hoje eu sou o diretor de novos negócios. Então a gente acabou que no final das contas foi dando tudo certo, mas as lições aprendidas que eu tive com isso foram que, primeiro, você acha que não precisa de dinheiro, mas já precisa. E se você vai precisar, começa a procurar 3, 4, 5 meses antes, porque demora muito e negociar com a corda no pescoço é a pior coisa que pode acontecer com você, tá? Eu vou deixar aqui esses livros de indicação, então tem um mapa de acesso à capital da Endeavor, que é muito bom, é um blog dinâmico, e esses 3 livros que eu acho que qualquer empreendedor tem que ler isso aqui antes de começar, tá? E, bom, acho que agora a gente pode abrir o espaço aí, tem uns 3 minutinhos para tirar dúvidas. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Estou super honrado de poder participar.